Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2011 da Universidade Federal de Santa Catarina. Questão 27. O volume de um cone reto é 1024 π centímetros cúbicos. Se a altura, o raio da base e a geratriz desse cone formam, nessa ordem, uma progressão aritmética, então calcule a medida da geratriz em centímetros e assinale o valor obtido no cartão resposta. Então aqui nós não temos que analisar proposições, é uma questão um pouco diferente. Então, o que nós temos? Nós temos um cone reto. Um cone é reto quando o seu eixo central forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, vamos chamar a altura de H, o raio de R e a geratriz dele de G. E ele diz que a altura, o raio e a geratriz H, R e G formam nessa ordem uma PA. Então, isso aqui é uma PA. Ele pede que nós calculemos a medida da geratriz. E ele diz o seguinte, o volume desse cone é 1024 π centímetros cúbicos. Qual é o volume de um cone? Bom, nós sabemos π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. E isso é 1024 π. Dividindo os dois lados por π, nós podemos cancelar esses π's aqui, e multiplicando os dois lados por 3, nós ficamos com r ao quadrado h igual a 1024 vezes 3 é 3072. Ou você pode dizer que esse 3 passou multiplicando no outro lado, tanto faz. Bom, mas nós temos 3 letras e até agora apenas uma informação. Bom, mas lembre-se, a altura, o raio e a geratriz formam nessa ordem uma progressão aritmética. Então, eu posso dizer que o raio é igual à média aritmética da altura e da geratriz. O raio é a altura mais a geratriz dividido por 2. Isso é uma propriedade básica de números em progressão aritmética. Um número é a média aritmética de dois números equidistantes a ele nessa progressão. Só para dar um exemplo aqui, vamos supor que eu tenho a progressão 2, 5, 8. Observe que o 5 é a média aritmética de 2 e 8. Se eu continuar essa progressão, a razão dela é 3, então 8 mais 3 é 11. Aqui para a esquerda eu teria o menos 1. O 5 também é a média aritmética de menos 1 e 11. Ou se eu continuasse, aqui eu teria o menos 4, aqui eu teria o 14. O 5 é a média aritmética de menos 4 e 14 também. Então, essa é uma propriedade básica de todas as PAs. O raio, então, é a média aritmética da altura e da geratriz. Agora, se eu multiplicar os dois lados disso aqui por 2, eu fico com 2R é igual a H mais G, ou H igual a 2R menos G. Bom, eu já tenho mais uma informação agora. Mas nós podemos ter ainda outra informação se nós analisarmos aqui. Esse triângulo é um triângulo retângulo, portanto, vale nele o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos desenvolver isso aqui. A altura é 2R menos G, então vamos substituir. Eu fico com g ao quadrado igual a altura é 2r menos g ao quadrado, e tenho mais r ao quadrado ali. Continuando aqui, g ao quadrado igual a... Lembre-se do produto notável aqui, é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, e tem, claro, mais r ao quadrado ali. Subtraindo g ao quadrado dos dois lados, isso aqui fica 0, isso aqui fica 0. 4r ao quadrado mais r ao quadrado é 5r ao quadrado, então nós ficamos com 5r ao quadrado menos 4rg. Somando 4rg dos dois lados, nós ficamos com 4rg igual a 5r ao quadrado. Dividindo os dois lados por r, esse r fica 1, o r ao quadrado fica só r. E dividindo os dois lados por 5, nós ficamos com 4g sobre 5 é igual a r. Ou r é igual a 4g sobre 5. Então, nós conseguimos expressar o raio do cone em termos da geratriz dele. Agora, vamos substituir o raio aqui nessa fórmula para a altura. Então, o raio é 4g sobre 5.
Então, vamos substituir 2 vezes 4g sobre 5 menos g. Já vamos escrever o g no denominador 5. G é a mesma coisa que 5g sobre 5, certo? Se eu quiser, eu posso cancelar os 5 aqui, volta a ser g. 4 vezes 2 é 8, g sobre 5, menos 5g sobre 5. Mesmo denominador, é só subtrair os numeradores, fica 3g sobre 5. Isso, então, é o h, a altura do cone. Agora, nós conseguimos expressar a altura e o raio em termos da geratriz. Vamos substituir isso agora aqui na fórmula, na informação que nós obtivemos a partir da fórmula do volume e descobrir o valor de g, então. Bom, o R é 4g sobre 5 e o H é 3g sobre 5. Vamos lá, então. Eu fico com 4g sobre 5 ao quadrado vezes 3g sobre 5 igual a 3.072. Eu posso dividir os dois lados por 3, esse 3 fica 1. 3.072 dividido por 3 é 1.024. 4g sobre 5 ao quadrado, vou continuar aqui embaixo. 4g sobre 5 ao quadrado é 16g ao quadrado sobre 25. Daí tem vezes g sobre 5 igual a 1.024. Dividindo os dois lados por 16, aqui fica 1. 1.024 dividido por 16 é, vamos ver, 1.024 é 2 na décima e 16 é 2 na quarta. 2 na décima dividido por 2 na quarta é 2 na sexta, que é 64. G ao quadrado vezes g é g ao cubo, 25 vezes 5 é 125, isso é igual a 64, ou g ao cubo igual a 125 vezes 64, portanto, g é igual a raiz cúbica de 125 vezes 64. Claro, nós podemos separar as raízes e fica, então, raiz cúbica de 125 vezes a raiz cúbica de 64. Bom, a raiz cúbica de 125 é 5, a raiz cúbica de 64 é 4, 5 vezes 4, 20. E, claro, o volume estava dado em centímetros cúbicos, então a geratriz vai ser em centímetros, 20 centímetros. Aqui você também poderia calcular, percebendo que 125 é 5 ao cubo, portanto, a raiz cúbica de 5 ao cubo é 5. E 64, claro, é 2 na sexta. A raiz cúbica de 2 na sexta é 2 ao quadrado, que é 4. E só por curiosidade, quais são os valores do raio e da altura? Bom, o raio é 4 vezes a geratriz sobre 5. Isso é igual a 16. E a altura é 3 vezes a geratriz sobre 5. Isso é igual a 12. Então, a altura é 12, o raio é 16 e a geratriz é 20. Então, de fato, nós temos uma progressão aritmética de razão 4. Mas o que importa é que a medida da geratriz é 20. Era isso, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.